Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse novo semestre letivo. Professora Kelly Lopes, de Biologia, e hoje nós iremos fazer uma revisão geral dos principais assuntos abordados no semestre passado. O primeiro assunto que nós iremos ver é a primeira lei de Mendel, um assunto estudado nas aulas anteriores, e hoje a gente vai revisar aqui alguns tópicos importantes desse assunto. A primeira lei de Mendel, ou monohibridismo, ela foi definida por Gregor Mendel, esse monge austríaco que desenvolveu o seu trabalho de compreender as relações de transmissão das características entre as gerações por meio do cruzamento de ervilhas. Por que ele escolheu as ervilhas? A gente tem aqui em tópicos alguns desses motivos. O fácil cultivo, o ciclo de vida curto, características extremas, flor fechada, Isso já vai gerar um processo de autofecundação, que vai gerar sempre seres iguais, com as mesmas características e gera muitos descendentes. Com isso, Mendel entendeu que cada característica ela é condicionada por dois fatores, o que hoje a gente vai chamar de alelos. Um deles proveniente do pai, outro da mãe. E apenas um desses fatores é fornecido a cada gameta. Ou seja, cada gameta, um espermatozoide ou óvulo, ele leva a informação de um alelo. E a união desses alelos vai formar aquela característica. E aqui a gente vai ter agora as principais características que Mendel escolheu para fazer esses cruzamentos. E aí a gente vai ter aqui forma da semente, cor da semente, cor da flor, forma da vagem, cor, posição e altura da planta. E aí a gente vai ter aqui, Mendel percebeu com esses cruzamentos que algumas características elas se mantinham nas gerações. E elas, quando apareciam, por meio desses cruzamentos em contato com características recessivas, elas acabavam dominando, como o próprio nome já sugere, e se manifestando com maior frequência. Enquanto que as características recessivas, elas ora apareciam, ora desapareciam, dependendo dos cruzamentos, da união desses alelos. Para compreender como se deu esses cruzamentos realizados por Mendel, vamos entender aqui esse cruzamento por meio desse esquema. Mendel realizou primeiro o cruzamento de duas linhagens puras, o que ele chamou de geração P ou geração parental. Essa geração P, ao ser cruzada, a gente vai pegar aqui o exemplo da textura da semente, lisa ou rugosa. Quando ele cruzou uma semente lisa e rugosa artificialmente, é importante lembrar que essas plantas, elas de forma natural, elas realizam a autofecundação, mas Mendel precisou abrir a flor, como a gente viu nas aulas anteriores, e cortou a parte masculina de um e fecundou a outra, utilizando pincéis. Isso ele fez de maneira artificial, visto que naturalmente isso não poderia ocorrer. Então, quando ocorreu esse cruzamento, gerou aqui o que nós chamamos de geração filial 1, ou geração F1. Nessa geração, a gente obteve aqui 100% de ervilhas com sementes lisas. Em seguida, Mendel deixou que essas ervilhas lisas sofressem a autofecundação, naturalmente realizado pelas ervilhas. Quando isso ocorreu, gerou o que nós chamamos de geração F2. Na geração F2, obtivemos aqui um resultado interessante. 3/4 de ervilhas com sementes lisas e 1/4 de ervilhas com sementes rugosas. Ou seja, as sementes rugosas voltaram a aparecer, só que numa proporção menor. A gente vai compreender agora utilizando os alelos. Mendel pegou aqui mais uma vez a geração P. Os alelos, a gente vai ter aqui alelos homozigotos, lembra esses termos também muito importante. Esse é um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. O que é que isso quer dizer? Que essas características são puras, Tanto essa ervilha aqui lisa, ela é pura, com traço dominante, como essa também é pura, porém com traço recessivo. Observem que cada gameta, aliás, cada característica, ela envia um gameta com um traço. Então, a gente tem aqui um gameta, vamos supor que aqui seja um gameta masculino e um gameta feminino, e cada gameta só vem um representante desse alelo.
temos aqui, com esse cruzamento, o surgimento de todos os seres Vzão, Vzinho. Com isso, eles vão ter aqui, como é o traço dominante, a característica, né, o fenótipo 100% liso. Deixando que essas espécies sofressem a autofecundação, é como se cruzasse ela com ela mesma. E aí a gente vai ter esse cruzamento, gerando aqui o que nós chamamos de geração F2, onde eu vou ter aqui como proporção genotípica, né, que são as letras, os genes, eu vou ter aqui 1 em 4, Vzão, Vzão, 2 quartos, né, aí simplificando eu vou ter 1 meio, Vzão, Vzinho, e 1 quarto, Vzinho, Vzinho. Com isso eu tenho a minha proporção genotípica, que são os genes, e a proporção fenotípica, que é definida pelo traço manifestado por esses genes. E aí eu vou ter aqui, a cada 4 eu vou ter 3 ervilhas do tipo lisa, então eu tenho 3 quartos de ervilhas lisa e 1 quarto de ervilha rugosa. Com isso, Mendel chegou à seguinte conclusão, que cada característica nossa, né, cada característica dos seres vivos, ela é determinada por um par de fatores, ou seja, lisa, Vzão, Vzão, rugosa, Vzinho, Vzinho, e assim sucessivamente. Em cada par de fatores, pode se sobrepor ao outro, o que nós chamamos de dominante. O outro, que não se manifesta, a gente vai chamar de recessivo. E no momento da formação dos gametas, os fatores se separam, que a gente pode ver claramente aqui nesse exemplo. Eu tenho um traço e para gerar um novo ser, esse indivíduo ele vai doar um gameta, né? Vai doar um alelo em seu gameta. Então, aqui os fatores, a gente vai chamar que os fatores se separam, ou seja, os genes, os alelos, eles se separam, ok? E cada um vem manifestado em um gameta, né? Somente um fator hereditário. Vimos também, nessas últimas aulas, a utilização do quadro de Punnett. Esse quadro ele é muito interessante porque ele permite o cruzamento entre os genes em uma família e aí a gente vai ter os resultados, né, da proporção genotípica e fenotípica. Como é que ocorre isso? Nas partes laterais, a gente vai colocar aqui os gametas, né, separados, e na parte interna, a gente vai ter aqui 4 quadrinhos, cada quadro vai receber um par desses gametas. Então, a gente vai ter aqui Vzão, Vzinho, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e, por último, Vzinho, Vzinho. Com isso, eu vou ter aqui a minha proporção genotípica, como eu falei, são as letras. Eu tenho 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e 1 Vzinho, Vzinho. Proporção fenotípica é a característica expressa. Aqui eu vou ter 3 ervilhas do tipo lisa para uma rugosa, de acordo com o exemplo que nós estávamos vendo. Vamos aplicar isso em exercício, né? Determine as proporções genotípicas e fenotípicas do cruzamento de um casal cujo a mulher de olhos verdes é homozigótica recessiva e o homem de olhos castanhos é heterozigoto, utilizando o quadro de Punnett. Então, a gente vai ter aqui a mulher que tem os olhos verdes e ela é homozigótica recessiva. O que isso significa? Que o olho verde é um traço recessivo, enquanto que os olhos castanhos é determinado por um traço dominante, né? Então, a gente vai ter aqui esse homem heterozigoto, azão, azinho, e a mulher de olhos verdes, azinho, azinho. E aí a gente vai utilizar o quadro de Punnett, como a questão orientou, cruzando aqui o homem, azão, azinho, com a mulher, azinho, azinho. E aí eu vou ter azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Determinando agora as proporções genotípicas e fenotípicas. Proporção genotípica, como eu já falei, são as letras. Então, eu tenho aqui 2 em 4 é azão, azinho, ou seja, a gente vai simplificar, né? 2 quartos simplificado vai dar 1 meio. Então, aqui, metade desses indivíduos vai ser azão, azinho, ou seja, 1 meio, e outra metade, 1 meio, vai ser azinho, azinho. Ou, simplesmente, 50%, 50%. Proporção fenotípica. A gente vai ter aqui a mesma proporção. 50% vai ter olhos castanhos, 50% vai ter olhos verdes.
Aqui nós temos, né, para relembrar também o heredograma, né, que é uma espécie de relações de parentesco, né, que é um esquema que mostra a genealogia de uma família, e aí a gente tem essa simbologia, né, como está descrito aqui nesses exemplos. Tudo isso para estabelecer, né, as relações de parentesco de uma família. Vamos ver aqui alguns exemplos mais, os falecidos, heterozigotos, enfim. Vamos falar agora sobre a probabilidade, né? Probabilidade e genética. Aprendemos que a probabilidade, ela estima-se matematicamente eventos que ocorrem ao acaso, né? Ele é um risco, uma sorte, uma possibilidade, principalmente na biologia, né? Que depende dos seres vivos, depende de vários fatores externos também para que as situações aconteçam. Por exemplo, probabilidade de nascer menino ou menina de um casal, 50%. Existe 50% de um casal ter filho, 50% de um casal ter filha, né? Então, a gente vai ter isso biologicamente falando. E aí nós vamos falar agora aqui sobre as fórmulas, né? Como assim como na matemática, a probabilidade ela também segue um esqueminha, né, de fórmula, onde P de A é a probabilidade do evento, N de A são os números de eventos desejados, E número de eventos possíveis, ou o meu espaço amostral. Dentro da probabilidade, a gente vai ter também duas regrinhas, né? A regra do ou, que é a regra para acontecimentos mutuamente exclusivos, ou seja, uma coisa ou outra, um evento ou outro, e para se realizar, a gente vai fazer a soma das probabilidades. P de A ou B é igual a P de A mais P de B. E a regra do E é para eventos que ocorram acontecimentos independentes. Uma coisa não influencia a outra. E aí a gente vai ter a regra da multiplicação ou produto, né? Que você deve multiplicar. Com isso, a gente vai ter aqui a fórmula P de A e B é igual a P de A, né? Vezes, né? Ou produto aí de P de B. Vamos aqui fazer alguns exemplos. Primeiro, a gente tem aqui, sabendo-se que o albinismo é recessivo em relação à pele normal, qual a probabilidade de um casal de indivíduos normais, ambos heterozigotos, gerar duas crianças albinas? A gente está vendo aqui que o albinismo ele é recessivo, ou seja, só nasce albino se for azinho, azinho. Enquanto que a pele normal eu tenho duas possibilidades, azão, azão, ou azão, azinho. Nesse caso, o casal ele é heterozigoto, ou seja, azão, azinho. E aí eu vou fazer aqui o cruzamento desse casal para saber a probabilidade de nascer duas crianças albinas. Nesse caso, o sexo não importa. Então, eu quero que nasça uma criança e outra criança, ambas albinas. Então, a gente vai fazer aqui primeiro o cruzamento desse casal, azão, azinho com azão, azinho, a gente vai ter esse resultado. Com isso, eu tenho aqui uma possibilidade de nascer criança albina, como vocês podem observar aqui. Então, a gente vai ter aqui uma criança albina, né? Uma em 4 possibilidades. Então, eu vou ter aqui 1/4 de criança albina. Como aqui é nascer duas crianças albinas, então uma criança e outra criança, eu vou ter aqui P de Azinho, Azinho, que é criança albina, e P de Azinho, Azinho, ou seja, duas crianças albinas. 1/4 vezes 1/4, né? Regra do E, a gente vai multiplicar as probabilidades. Então, qual é a probabilidade de nascer uma criança albina desse casal? 1/4. Criança albina, mais uma vez 1/4. Então, como são duas crianças, a gente vai multiplicar as probabilidades. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Multiplicação de fração. Vamos aqui para o terceiro exemplo. No cruzamento de indivíduos heterozigotos, azão, azinho, qual a probabilidade de nascer indivíduos homozigotos? É o mesmo cruzamento. A gente vai ter aqui um casal heterozigoto, só que a pergunta é: qual a probabilidade de nascer indivíduos homozigotos? Bom, eu tenho duas possibilidades de ser homozigoto. Ou homozigoto dominante, como é o caso aqui desse azão, azão, ou homozigoto recessivo. Desse casal, eu posso nascer, a criança ela pode nascer homozigota dominante ou homozigota recessiva. Com isso, eu vou ter aqui o que nós chamamos de regra do ou. E eu vou somar
as probabilidades. Diferente aqui, que é para nascer duas crianças, uma criança e outra criança. E aí, nesse caso, eu vou ter aqui uma regra do E aí eu multiplico as probabilidades. Então, nesse caso aqui, como é uma coisa ou outra, uma criança ou outra, a gente vai somar as probabilidades. E qual a probabilidade de nascer uma criança heterozigota dominante? 1/4. Probabilidade de nascer uma criança homozigota recessiva, 1/4 também. E aí, no caso, somando as probabilidades, soma de fração de mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores. E aí eu vou ter 1/2 como resposta. O último assunto é genética e variações nos padrões de heranças. Até agora a gente viu, né, que as características, os traços são passados seguindo as leis de Mendel, seguindo esse raciocínio do dominante, do recessivo. O heterozigoto ele tem um traço do dominante. Porém, percebeu-se que os princípios mendelianos eles não foram suficientes para explicar a herança de todas as características. Com o tempo, né, com a genética moderna, verificamos diversas modificações e ampliações dessas proporções mendelianas. Aqui nós temos a proporção de Mendel, né, que é dominância, chamada de dominância completa ou primeira lei de Mendel, que é o que nós acabamos de ver, em que os heterozigotos eles manifestam o fenótipo do alelo dominante, como vimos no caso das ervilhas, né? O heterozigoto aqui no caso, que é o Rzão, Rzinho, ele tem o traço do alelo dominante. Observem aqui que todo o Rzão, Rzinho, ele tem o traço do dominante, nesse caso aqui, o traço liso. Então, isso a gente vai chamar de dominância completa ou simplesmente primeira lei de Mendel. Aqui nós temos o primeiro caso de variação, que é o exemplo da Mirabilis jalapa, que é essa flor, que a gente pode observar que a geração P também é formada por homozigotos. Aqui é CV, CV, porque esse Vzinho ficou no lugar errado, mas é para estar aqui. E aqui também, CB, CB. Então, são homozigotos, ambos homozigotos. Quando a gente vai fazer o cruzamento desse casal, a gente vai ter aqui um heterozigoto, CV, CB, né? Heterozigoto, ou seja, alelos diferentes. Porém, esse heterozigoto ele não possui a sua característica nem de um parental, nem de outro, ou seja, surge um caráter intermediário ou uma característica nova entre os parentais. Isso a gente vai chamar de dominância incompleta, quando não existe dominância, né? Então, a gente vai ter aqui o cruzamento e o resultado, a gente vai ter aqui uma característica nova. Temos também aqui a codominância. Codominância é quando o heterozigoto, nesse caso aqui, a gente tem como exemplo a pelagem da raça bovina, o heterozigoto, ele manifesta uma mistura, um fenótipo que é uma mistura de ambos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Vzão, Vzão, Bzão, Bzão. Quando eu faço esse cruzamento, surge aqui o meu heterozigoto, que é o VB. O VB, que é o heterozigoto, ele apresenta traços de um e traços do outro, melhor visto nessa imagem. Essa raça bovina, ela tanto apresenta um fenótipo branco, que é de um dos seus parentais, como também o marrom. Com isso, a gente vai ter aqui o que nós chamamos de codominância, quando aparece o traço, o fenótipo de ambos os parentais ao mesmo tempo. Isso nos heterozigotos, que no caso a gente vai chamar aqui de gado malhado. Temos também aqui os alelos letais, né, que são aqueles alelos que geram a morte do embrião ou o não desenvolvimento dele. Né? Nesse caso, a gente vai ter aqui um desvio nas proporções fenotípicas, né? Que ao invés de ser 3:1, vai ser 2:1. Isso porque um dos indivíduos morre. Como exemplo, nós temos aqui os camundongos, né? Que são os ratos amarelos, que os ratos amarelos, eles são todos heterozigotos. Os agutis são homozigotos recessivos, e quando surge o encontro de dois alelos dominantes, esse embrião ele morre, né? Isso porque esse alelo é letal para essa característica. Então, a proporção, ao invés de ser 3:1, ela vai ser 2:1, porque aqui, nessa proporção, eu tenho 2 homozigotos heterozigotos para um recessivo.
Isso porque eu não posso contar com esse que está morto. Na espécie humana, a gente vai ter aqui um exemplo clássico, que é a condroplasia, né? Causa um tipo de nanismo. Ele é condicionado por um alelo dominante. Quem é heterozigoto possui o nanismo, né? Tem a condroplasia. E os homozigotos dominantes, no caso, morrem como fetos, né? Isso é um exemplo na espécie humana. Por último, nós temos aqui os alelos múltiplos, também chamados de polialelia, que ocorre quando uma herança é determinada por 3 ou mais alelos. Vimos até aqui que para cada característica a gente tem um par de alelos. No caso dos alelos múltiplos, ele não vai, nesse caso, né, ter só um par de alelos, ele vai ter 3 ou mais alelos que determinam uma mesma característica. Nos casos de menta, a gente pode ter até 2, né, como no caso a ervilha lisa, ela pode ser azão ou azão-azinho, né, já que ela é dominante. É algo semelhante aos padrões mendelianos. Cada característica, cada indivíduo, né, a gente vai ter aqui apenas, né, 2 alelos, um de origem materna, outro de origem materna. Então, a gente vai ter aqui o exemplo da pelagem dos coelhos, né, sendo que existe uma hierarquia em que o selvagem é o dominante sobre todos, chinchila domina Himalaia e albino, Himalaia domina albino e o albino é o recessivo. E a gente vai ter aqui as possibilidades de alelos para cada espécie. Selvagem, ele pode ser um selvagem puro, sesão, pode ser um sesão com um chinchila, que vai dar aqui também um coelho selvagem, visto que ele é o dominante. Pode dar também um coelho com um cruzamento selvagem, com um cruzamento com o himalaio e com o albino. Só vou ter coelhos himalaios, por exemplo, se ele vier puro, Czinho, CH, CH, ou se ele vier cruzando com o albino, visto que ele só domina o albino. E o albino só vai se manifestar dessa cor se ele vier somente com 2 alelos Czinho. E para encerrar, a gente vai resolver aqui a última questão, que fala justamente desse cruzamento. Então, nós temos aqui, sabendo que a pelagem dos coelhos é um caso de polialelia, qual a probabilidade de um coelho himalaio? Himalaio é CH. Então, a gente vai colocar aqui um CH, himalaio, filho de mãe albina. Então, é um himalaio com um Czinho. Cruzar com um coelho selvagem, Czão, filho de mãe himalaio. Um coelho selvagem, heterozigoto para himalaio, tem um filhote albino. Então, é um coelho selvagem cruzado com um himalaio, tem um filhote albino. Então, a gente vai fazer aqui o cruzamento, obedecendo a hierarquia. Czão, CH, Czão, Czinho. Aqui, como são iguais, a gente vai colocar igual. E himalaio vem à frente, depois o albino. Qual a probabilidade de nascer um coelho albino? Qual é a possibilidade de coelho albino? Czinho, Czinho. Tem algum Czinho? Não. Então, com certeza aqui a probabilidade é 0. Com isso, nós encerramos a nossa revisão. Espero que tenham compreendido. Desejo um ótimo retorno e até o nosso próximo encontro.